Boa tarde! Hoje vamos começar essa live, essa entrevista com o Dr. Rafael, que aplicou o método, e vocês vão ver a diferença das coisas que ele teve dúvida no começo, dificuldade no começo, os primeiros resultados que ele viu, aonde que ele está agora, quanto tempo que ele está aplicando o método. Ah, agora foi! Tudo bem? Tudo bem? Me ouve Seja bem? muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente no sábado. Não, obrigado pelo convite. Mas Tá meio escuro minha câmera ou não? tá ótimo, não tem problema nenhum. Tá bom. Antes de tudo, conta para todo mundo que está aqui como que você me conheceu, como que você conheceu o método, se você tinha alguma desconfiança, acho que isso aí não funciona, alguma coisa assim. Sua especialidade, né? A cidade que você está. Primeiro, obrigado por ter me convidado, né? Óbvio. Imagina. Meu nome é Rafael Trincado, eu sou ortopedista, sou especialista em cirurgia de coluna. Eu atuo em São Paulo e em São Caetano do Sul, aqui do ABC Paulista. Eu conheci o seu método aparecendo no Instagram, né, Nanda? A gente que é médico acaba sendo bombardeado com esse monte de coisa, né? De métodos de venda e de não sei o que, tem um monte de coisa. E eu tive uma experiência ruim, prévia, né? Com marketing digital e tudo mais. Como é que foi? Conta pra gente um pouco. Contratei uma empresa que queria que eu começasse a fazer vídeos virais, sabe? Aqueles vídeos com gancho. A gota d'água foi um gancho que ele queria que a gente fizesse, que era um cavalo dando um coice num pato, aí a pessoa recebendo um negócio branco e começando a falar. Aí eu falei, cara, como eu vou fazer? Até minha esposa, ela olhou e falou, meu, o que tá acontecendo? Ela é médica também. Ela falou, cara, você é um cirurgião de coluna, como você vai fazer um negócio desse? Essa do coice do cavalo eu não sabia. Puta, era uma coisa monstruosa, assim. Aí eu comecei a falar, cara, não é isso. Não é possível que para eu difundir a minha prática, né, para eu difundir a minha medicina, eu tenha que fazer uma coisa meio maluca dessa. Aí encerrei o contrato com eles, foi uma situação bem chata, assim. Mas aí eu fiquei meio desacreditadão. E você já vinha aparecendo para mim no Instagram tinha um tempo. E você sempre falava essas coisas, né? Que você sempre fala. Ah, você não vai ficar fazendo dancinha, você não vai ficar dependendo de Instagram, você não vai ficar. Você vai fazer a medicina da forma que ela sempre foi e da forma que ela deveria sempre ser. Né? Que é o médico de boa prática, o médico ético, podendo exercer a sua medicina da forma certa. Então, foi nisso que me pegou. Eu falei, cara, quer saber? Vou tentar a chance com eles, né? Aí, na hora que eu fechei o curso, eu já achei assim, falei, puta, era isso que eu queria. Precisava de alguém para me falar isso, sabe? Confirmar. Aí, fechei o curso e logo a gente já começou na mentoria e foi uma coisa, assim, astronômica, né? Porque quando a gente começou, eu devia ter 1 ano e pouco de consultório, 1 ano e meio, uma coisa assim, não era muito, né? Eu ainda considero que eu estou começando o consultório, mas eu lutava para ter um paciente por mês particular. Eu Eu lembro. atendia, eu atendia convênio, eu ainda tenho um ambulatório de convênio que é bem reduzido, porque eu sou retaguarda de um hospital. Então, eu faço Sim. retaguarda de cirurgia de coluna de um hospital, então eu ainda mantenho esse ambulatório, que é quinzenal, tipo, zero atrapalha a minha vida, e não dependo dele mais, né? Então, eu lutava para ter um paciente por mês. A vez que eu sentei com você, com a Letícia, eu falava, cara, nunca, não tem como. Eu Tipo, lembro. e os poucos que eu tive, eu me embananava para atender, para passar valor, no valor das cirurgias, quanto eu vou cobrar, por que eu vou cobrar isso. Aí fazia aquela coisa que médico sempre faz, né? Vai perguntar pro chefe, vai perguntar pro mais velho, essas coisas malucas que a gente faz. E era sempre assim, ah, quanto você cobra? Ah, cobro X. Ah, por quê? Ah, porque sim. Porque o outro cobra Porque o outro de cobrava 20 isso, eu anos achava que eu atrás. tinha. É. Então os caras fazem isso até hoje, né? Então eu comecei a ter uma noção melhor, né, de mercado, fazer pesquisa de mercado, é, entender valor, calcular margem, um pouco essa parte empresarial, que eu acho que é importante a gente ter noção, mas não acho que é o que a gente tem que se debruçar, né? Então a gente tem que se debruçar em outros aspectos. O médico
ele tem que ter um quê de empresário, mas ele tem que continuar sendo médico. Exatamente. E ele não tem tempo de ser empresário, é o que eu falo, né? Uhum. Então, tudo que a gente puder delegar, a gente delega, né? Não tem como, senão a gente fica louco, né? Ficar só fazendo conta o dia inteiro, ninguém aguenta. Então, mas é bom ter essas noções para saber do que a gente está falando, né? Do que a gente está lidando. Mas eu acho que a virada para mim, coisas bem importantes, foi o Health Plan, que me ajuda muito a organizar a consulta, o raciocínio para o paciente fica mais claro. Eu sempre tive o hábito de trazer aspectos menos técnicos da cirurgia de coluna para o paciente, porque assim como uma outra especialidade me falar comigo, às vezes eu não entendo, eu imagino o paciente, sabe? Eu sou médico. Então, às vezes vem, o meu irmão é cirurgião plástico, ele vem com uns termos específicos para mim, assim eu olho e falo, cara, eu não sei o que você está falando mais, eu não tenho mais essa prática, essa vivência, né? Então eu imagino o paciente. Então eu sempre tento aproximar. E o Health Plan trouxe organização para mim, mais visão disso, e eu percebo que fica muito claro para o paciente tudo o que eu falei. Fora que ele não esquece, né? Porque está anotado ali. E pensando aqui o que outras pessoas podem estar pensando, você falando nisso. Você já tinha entrado no método, que é o curso consultório High Ticket, e quando você entrou na mentoria, eu tinha acabado de começar. Acho que tinha, sei lá, 20 pessoas, 10, alguma Não, coisa assim. Não, não tinha mais? 20, não, era Não tinha menos. nem 20. Agora, Eu lembro que você, quando me chamou na mentoria, agora tem era... 160, mais de 160. Nossa, sério? Sério, sinistro, né? Eu lembro que você falou, a gente testou a mentoria agora, a gente validou, a gente acabou de estruturar para começar. Você quer Exato. entrar? Acho que quando eu entrei, acho que tinha uns 10, assim. Era pouquíssima gente. E eu Sim, em setembro, acho... outubro. Exatamente o que a gente começou. Eu lembro que eu entrei no curso, deve ter sido outubro mesmo. Foi essa Sim. época. Que eu tinha E aí acabado... você não pensou, o que eles, às vezes uma pessoa pode pensar que, mas eu vou entrar, esse curso aqui já custa R$ 6.000, mais se eu dividir, se eu parcelar. Eu vou aqui esperar e vou fazer esse health plan e aí vou ver se dá certo. E ainda mais você, que tinha tão pouca gente, né? No começo ali na mentoria, era muito mais uma aposta do que hoje já tem 160, já está crescendo cada vez mais, graças a Deus. Mas eu não divulgo nada, né, da mentoria nas redes sociais, nada. Eu só faço por convite individual, que nem eu fiz com você no diagnóstico. O que você pensou? Por que entrar na mentoria e não continuar no curso? Por que você resolveu apostar nisso? Eu acho que foi um lance de... Eu senti que eu tinha esse potencial travado e me apareceu alguém querendo pegar na minha mão, sabe? Entendi. Porque o curso a gente tem tudo esmiuçado ali, mas querendo ou não, a gente tem que fazer dar Pode. certo, né? Tem que ter um Exatamente. pouco mais de tempo, você ir testando e tal. E eu sou um pouco ansioso de querer fazer que as coisas deem Eu certo também. logo. Então, na hora que eu vi o curso, eu fiquei, puta, e agora eu tenho que fazer isso, testar o Reflect, como é que eu faço, não sei o quê. Aí você me chamou para mentoria, você me explicou como ia ser. Eu falei, cara, eu tenho toda a equipe que criou o método querendo pegar na minha mão para eu aplicar o método. Pô, eu vou fazer, cara. E assim, eu acho que eu tenho a vantagem de estar em São Paulo e ser cirurgião de coluna, porque literalmente, uma cirurgia que eu fechasse, eu pagava a mentoria. Exatamente. Entendeu? 1h30 que eu fechasse, eu pagava a mentoria minha e da minha esposa, que ela entrou também comigo. O Então, ano. O ano inteiro. é, então assim, eu falei, cara, eu vou correr esse risco, porque tá sendo pouco risco, na verdade, né? E se não der certo, eu aprendi alguma coisa. Só que logo que eu comecei a organizar as coisas, os pacientes entravam no meu consultório, óbvio, né? Eu usei bastante o Health Plan no convênio para treinar também ele, mesmo tendo pouco. Outra dúvida das pessoas, elas falam, mas eu só atendo convênio, ele está em São Paulo, no Albert Einstein, no Suprassumo, não vai dar certo para mim. Eles têm medo também, entendeu? Assim, eu talvez seja um exemplo legal para você, porque eu estava bem no começo mesmo, eu atendia só convênio,
eu estava considerando voltar para dar plantão, porque a coisa não estava andando do jeito que eu gostaria. Então eu falei, puta, eu vou fazer um plantão de vez em quando para fechar a conta, porque o consultório particular demora muito para virar mesmo e tal, não sei o quê. Mas, assim, hoje em dia eu estou conseguindo me posicionar melhor, né? Eu faço muita coisa na Redditor, mas na época eu não tinha bom posicionamento. E eu Entendi. literalmente peguei o Health Plan e falei, pô, eu tenho que treinar isso aqui. Eu tenho que ver se ele funciona, né? Então, como eu vou testar ele? Eu ainda tenho pouco paciente no particular, eu atendia um por mês quando tinha sorte, eu vou testar ele no convênio. E fui fazendo ele no convênio, fazendo bastante. Aí eu peguei a mão dele, eu peguei como é que eu tenho que usar, como eu tenho que falar, para quando chegasse no particular, o paciente sentisse confiança de que eu já era um baita experiente Eu ali. fica meio tatuado na cabeça, né? Também, uma vez que você apresentou, tipo, diagnóstico para mim. Então, e aí não fica aquela dúvida, né? O paciente fica com medo de você quando você começa a ter dúvida no que você está falando, fica meio Exatamente isso. assim, começa a hesitar. Meu, você fala com confiança, é fácil, né? Eu falo que até a gente, como médico, profissional de saúde, a gente tem uma arma na mão que é a nossa posição, né? Então, basicamente assim, tudo que você falar com confiança para o paciente, ele vai acreditar. É verdade. É Então, muito verdade isso. e isso foi mais uma coisa que me atraiu para o método de vocês, porque você sempre preconizou a verdade da prática, Sim. sempre a honestidade da prática. Eu já vi um monte de gente que tem aí vendendo mentoria, vendendo curso de venda, falando de protocolo, de não sei o quê, e coisas assim meio malucas. É. E não é essa a ideia, né? A ideia é que você consiga, com o método que vocês ensinam, você consiga exercer a sua prática da forma correta, que ela deve ser praticada, né? E no que é melhor para o paciente, porque o que é melhor para o paciente gera mais indicação, inclusive. Se depois ele descobre que aí chega o primo, o amigo, você fez esse protocolo, esse médico é um charlatão, isso aí não existe, isso aí não sei o que, não, acabou, entendeu? A pessoa se sente É, enganada. Então, exatamente. E tem muita gente que vende pensando a curto prazo, né? eu não. Às vezes o colega que está vendendo o curso de vendas, Sim. ele tem a intenção de só vender o curso de vendas. Exatamente. O que você vende é o que acontece com a gente. Então você vende um método que me fez muito bem, para minha esposa fez muito bem, tem sido excelente. Então você gera indicações minhas por aí. Sim. Então Jack, e você duas me ensina Jack. isso Jack e também, né? Jack. Então você também me ensinou isso. Falou, pô, você tem que atender o paciente da forma certa, do que tem que ser feito, não só pensando em ganho financeiro, porque esses pacientes vão te indicar para mais pessoas. Exatamente isso. E Deixa eu eu ver. Não esquecer de fazer nenhuma pergunta, mas fala, por isso que eu tô olhando para baixo. tá, não, você vai me parando porque eu começo a falar, eu vou embora. Pode falar à vontade, só para depois eles não falarem. Você esqueceu de perguntar isso era importante. Tá. Eu tô tendo essas experiências de indicação, assim, uma coisa estrondosa. Muito mais do que eu tinha quando eu pagava tráfego pago, eu pagava Ótimo. marketing digital. Então hoje eu tenho fisioterapeuta que me encaminha, eu tenho alguns fisioterapeutas que me encaminham, eu tenho paciente que já está me encaminhando já. E dá Paciente que um, eu fiz. dá um spoiler para quem está aqui assistindo. Você até antecipou uma das perguntas que eu ia fazer. Qual estratégia que foi essa que trouxe essas indicações orgânicas que você não precisou depender do tráfego, depender né, da agência de marketing? Porque as pessoas ficam toda hora assim, mas como que esse paciente vai chegar até a mim? Elas acham que não faz sentido o que eu estou falando um pouco às vezes, sabe? Então, pensando em outros profissionais, é o que você ensina da Patient Letter. Ah, Mas todos os conceitos de networking que você traz no seu curso, tudo isso dá certo. É um sim. absurdo. Assim, essa coisa de networking, eu enchi muito o saco da Letícia no começo, porque Eu eu, lembro. eu falava, Letícia, não vem, não vem. Ela, não, você tem que fazer o networking, você tem que falar com as pessoas, você tem que frequentar eventos, você tem que não sei o quê. Eu falei, Letícia, não é possível. Ela falou, não, faz o que eu tô falando, faz o que eu tô falando. E foi isso. Então, com os profissionais, era patient letter.
eu não tenho muito hábito de fazer uma coisa escrita. Eu faço, às vezes eu mando um áudio curto, mando uma Ótimo. mensagem, Perfeito. mas eu sempre abro um canal Sim. para esse fisioterapeuta, para esse outro profissional trocar ideia comigo desse paciente. E, infelizmente, para todo mundo, infelizmente para mim, os médicos não têm o hábito de fazer isso, Não tá? tem. Principalmente os ortopedistas. Então eu acabo sendo na vantagem, eu acabo sendo diferenciado porque eu me preocupo em, vamos fazer assim, eu tô vendo isso, eu tô pensando em tal. Aí o físio me traz mais informação também. Então acaba ficando muito legal. E esse físio acaba confiando em mim. E com os pacientes eu também faço isso e eu acabo fazendo um over delivery. Então, o paciente passou por um procedimento comigo, eu mando mensagem no dia seguinte, mando um áudio curto, dali alguns dias eu mando de novo, eu vou atender esse paciente de novo no retorno e por aí vai. Fora o health plan desse tratamento, que o paciente olha e fala, meu, Nunca tá tudo na minha, recebi isso. tá tudo na minha mão aqui, vai mostrar para as amigas, e para os amigos, e para a família. Então eu tô recebendo paciente assim. Porque você fez a infiltração na coluna da minha amiga e ela melhorou, ela tá sem dor e você foi atencioso, então eu tô aqui porque eu tô com dor. Maravilhoso. E sobre esse negócio do networking que você falou, que é importante para eu falar para todo mundo que está ouvindo. Vocês não aprendem isso, nem eu aprendi na faculdade. Eu só trabalhei no passado com recomendação orgânica também. Eu não podia nem botar nada na internet que era compliance nas seguradoras. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Você era demitido se você fizesse alguma coisa. Juro. Aqui com coisa de mercado financeiro é assim também, Nova York. Se é atuado pelo SEC, não pode, o texto tem que ser pré-aprovado, que você vai falar uma confusão. Então, o maior jeito de captar cliente era orgânico. Por isso que eu tive que ficar por essa parte de networking, entendeu? Não, isso Mas é isso genial no fim na das contas. medicina, no direito, qualquer outra faculdade não tem. É só área de vendas, assim, muito raiz, entendeu? Né? E ainda que na medicina a gente aprende muito a ser submisso de alguém superior. Exatamente isso, Isso caraca. a gente é muito bem treinado para ser assistente, para ser subalterno ali. Então, quando você. Eu passei por isso na época da residência, porque eu queria me posicionar como chefe, como alguém superior, e eu sempre tive essa coisa, né, de querer ter a minha prática. Uhum. E as pessoas me pegavam no pé, me zoavam, falavam, pô, chefinho, trincado, o cara é chefe já, tá na residência. Porque você acaba querendo se ter a postura do chefe que você admira, né? Então, só que quando eu caí na vida, você fica perdidão ali. Você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer. Você vai falar com esse chefe, pô, como é que você conseguiu? Trabalhando muito. Exatamente. Sabe, é meio Me ajudou maluco. muito, obrigado. Trabalhando muito. Jura? É, Você jura? é meio maluco essas coisas, sabe? Então, me clareou muita coisa, assim, ouvir vocês falando, sabe? Tanto na parte do curso gravado, quanto nas reuniões que a gente tinha na mentoria. Sempre me clareava, sabe? Tanto que hoje em dia, assim, a Letícia tem que até me mandar mensagem pra gente marcar a reunião, porque a coisa tá andando, assim, sabe? Tipo, a minha parte financeira tá planilhada, tá certinha. Ótimo. Já fiz pesquisa de mercado no começo do ano, vou fazer pesquisa de mercado no meio do ano de novo, para fazer no final do ano, sabe? Eu tô com a coisa na mão, assim. Agora a tendência, agora minha ideia é só crescer mesmo, do jeito que tá, e aí, conforme aparecem novos problemas, a gente vai solucionando. Exatamente. Você tinha esse medo também de, eu vou agora começar a cobrar mais caro, mas a crise no Brasil tá assim, mas aqui fulano de tal e cicrano de tal, que tem anos, décadas de experiência, cobra isso, eu não posso cobrar mais que ele. Você tinha essas crenças no início, que muita gente tem também. Morria de medo, na verdade, porque Imagina. eu também não falei, né? O meu pai é cirurgião vascular em São Caetano. Ele é um vascular bem antigo na cidade e ele atende convênio. Tem um outro paciente particular que ele atende, mas o grosso ali é convênio. E ele tá lá em São Caetano, no mesmo lugar, na mesma casinha ali. Sabe médico antigo? É meu pai. Raiz. Ele tá lá, sei lá, 30 e poucos anos, 40 anos, é bastante tempo. E quando eu comecei a atender,
ele era o primeiro a falar, ó, você não pode cobrar mais do que isso, porque não dá, aqui na cidade não dá, meus pacientes não vão pagar, que não sei o quê, papá. Não sei se eu posso falar valor aqui, Nanda. Pode, você pode, lógico. Então, eu comecei cobrando em São Caetano R$ 300 a consulta. Caraca. Ortopedista, formado em cirurgia de coluna, com todos os títulos, tá? Não é que eu era recém-formado ali, não. Super especializado, R$ 300 a consulta particular de 1 hora. E nada de vir paciente, vinha um ou outro indicado dele para mim. E a Mas mulher dos assim, cílios cobrando 400, 500. Aí eu fico revoltada com os cílios. é, Os então. cílios. Aí eu fiquei, meu, não tá certo, não tá certo. Tem alguma E coisa aqui em errada. São Paulo, eu tava cobrando, acho que era 400 na época. Que eu atendia na clínica de um amigo meu, Uhum. que é um pouco mais velho, que hoje em dia a gente é sócio quase. E ele também é cirurgião de coluna, a gente está muito bem, mas enfim. Eu cobrava 400 e ele cobrava 700. E eu falei, meu, eu tô mais inicial aqui, vou ficar na minha. E nada, sabe? Devagar, devagar, devagar. Aí um dia eu atendi um paciente, antes de começar com vocês, aí um dia eu atendi um paciente de São Paulo, aí a secretária da clínica de São Paulo olhou para mim, né, depois da consulta, olhou para mim e falou, doutor, eu cobrei 700 e agora a sua consulta é 700, tá bom? A De nada. secretária maravilhosa. Eu tenho que mandar um presente para ela. Ela, me, Maravilhosa. ela aumentou o preço da minha consulta, e ela é gente boa, né? Ela me olhou assim, falou, Gente, não dá para você cobrar R$ 400. Olha a exatamente. especialidade que você tem, olha, atendendo na Alameda Santos, em São Paulo. Sei bem qual que é. Então ela falou, não, você vai ter que cobrar mais, pelo menos o preço da clínica. Eu falei, excelente. Tinha Aí, que ter mais secretárias assim, né? aí eu Que fui iniciativa, tentar. máximo. Não, foi muito legal. Ela me deu uma mudança de mentalidade já, sabe? Que legal. Aí eu fui tentar levar esse valor para São Caetano. Aí meu pai foi o primeiro a, ó, puta, acho que não vai dar certo, acho que não é esse o caminho, não sei o quê. Então eu segurei. Aí eu cobrava 500 lá. Aí eu cobrava valores diferentes, eu fiquei um tempão assim patinando. Aí a gente começou a mentoria e a gente já sentou, já começou a rever valor, pesquisa de mercado, não sei o quê, papapá. Aí a gente entendeu que 700 poderia ser cobrado nos dois. Isso no final do ano passado, né? Uhum. Foi tipo, acho que eu fiquei Já tem 2 meses 6 meses. cobrando Tá. 700. Eu fiquei uns 2 meses cobrando 700. E aí virou o ano e eu já subi para 900 já. Tanto em São Nossa, Paulo quanto em São Caetano. Porque eu já estava fora do mercado a 700 e 900, talvez eu ainda estou na margem de baixo do mercado, sabe? exatamente. Mas Exato. eu querendo ou não, eu estou dentro. Maravilhoso. E como que isso afetou seu faturamento? Desde antes de você conhecer o método e entrar para o método e depois, quando você começou a aplicar patient letter, readequar os valores e tudo mais. Nossa, foi totalmente assim, né? Porque eu até falei com a equipe, né? Eu já tenho multiplicadores assim de faturamento que já estão em consistente de 3 a 4 vezes de quando eu comecei. Excelente, Isso, maravilhoso. isso já é o padrão, tá? Só que eu venho vindo numa crescente também. Então, mês passado, eu já tive um multiplicador de 5 vezes de quando a gente começou. Estou sabendo, Então, maravilhoso. até foi uma meta nossa aqui de casa que a gente comemorou aí, Maravilhoso. que era uma meta que a gente estava buscando. Então, o que me surpreende não é assim, tem algumas coisas que te prometem resultado rápido e tal, não sei o quê. Só que tá me surpreendendo a consistência que isso está trazendo. E não só a consistência de um resultado fixo, né? Sim, Mas o crescimento consistente do negócio. Então, eu já estou conversando sobre a clínica lá de São Caetano, que é a clínica que do meu massa. pai. Ele, um sócio, eu, meu irmão e minha esposa, a gente assumiu o Que negócio, transformar legal. aquilo. Então, a coisa já está começando a degringolar, né?
Só quero falar para todo mundo também, te dar parabéns, assim, porque você estava em toda, né, o encontro mensal que a gente tinha da mentoria comigo. Você realmente assistiu todas as aulas do curso, aplicou tudo. Então, assim, esse resultado, a gente pode prometer mil coisas, provar que funciona coisas, mas não adianta se vocês não fazem. Então, assim, parabéns também por ter se dedicado, feito a sua parte para esses resultados virem rápido, né? Ah, não, obrigado. E é realmente isso, não tem como. Você fazendo Não o tem curso, mágica. a mentoria, o que seja, não tem como vocês fazerem por mim, né? Exatamente. Por mais que vocês tenham pegado a minha mão para fazer o Health Plan, para me ensinar como conversa com, né, no caso de fazer a Patient Letter, como é que eu vou fazer isso, o curso de secretária, que resolveu a vida da minha secretária. Maravilhoso. Eu contratei a secretária um mês antes da gente começar a mentoria. E era uma secretária que já vinha com indicação, ela já tinha um certo treinamento, só que conforme ela começou o seu treinamento, a gente percebeu que o que ela fazia era totalmente diferente do que você preconizava. E é o que É, se faz geralmente no é uma coisa mercado. bem chat GPT. É, eu sei. Né? É. Então, na hora de marcar consulta, ela falava: ah, o doutor tem segunda-feira à tarde livre e quinta de manhã livre. É a E o pessoa. paciente às vezes não marcava, desmarcava em cima da hora. Hoje em dia eu não tenho paciente que desmarca. Ótimo. Eles não desmarcar em cima da hora nunca mais aconteceu. Eu já tive paciente óbvio, né? Ah, um dia antes, porra, apareceu um compromisso. Puta, acontece, tá tudo certo. Sim. Mas paciente sumir, não saber o preço da consulta, ter surpresinha, não tem mais nada. O Respeitam, né? negócio A agenda funciona muito. São os scripts. e o paciente realmente aprende a respeitar o nosso horário, sabe? E aquelas coisas bestas, né? Que você fala, ah, estou bloqueando o horário na agenda para você. Dá certo Funciona. mesmo. Cara, dá certo. Tem umas coisas assim. Esse do bloquear a agenda é o que eu mais recebo objeção. Já teve gente falando: minha secretária disse que não se sente confortável fazendo isso. Aí eu falo: eu também não me sinto confortável fazendo várias coisas que eu tenho que fazer, que é trabalho. Eu sou um adulto. E não é a consultora, ela é sua funcionária, tem que fazer. Aí eu tenho que convencer, às vezes, a pessoa a falar o bloquear a agenda, mas, cara, funciona muito. É bizarro. Começou com uma amiga minha no trabalho esse bloquear a agenda. Eu comecei a usar também e nunca mais tive problema. Impressionante. Não, resolve a vida. E tem várias coisas no método que, assim, tinha algumas coisas que eu olhava, eu duvidava. Você fala, meu, será? Isso foi uma dessas. Mas eu falei, ah, meu, se O ela tá bloquear a falando, agenda é o campeão, eu acho, que as pessoas falam, não, não vou falar bloquear a agenda. Não vou é falar que, isso. é que parece grosseria, né? E não é, gente, imagina, não é. Eu também demorei pra entender isso depois, é. E algumas outras coisas que eu até, às vezes, ia questionar com a Letícia, com você, mas aí eu pensava, falar, cara, você quer saber? Eu paguei o curso, eu paguei o método deles, eu não posso falar que o negócio não funcionou se eu não aplicar o que eles estão falando. Não adianta eu interpretar e tal. Tem um detalhe ou outro que eu interpretei e estou fazendo do meu jeito. Sim, Mas eu preciso entender o que você faz para digerir e querer mudar. Então, por isso que eu, pô, assisti todas as aulas, bonitinho, anotava, enchi o saco da minha secretária, se ela assistiu tudo, se ela maravilhoso. tá em dia tal. E aí sim a gente vai mudando, vai adaptando conforme a gente sentir necessidade. Mas, pô, 100%, achei. Realmente mudou a minha percepção de carreira, principalmente. Maravilhoso. Que eu tava mais desanimado, assim, com a evolução, sabe? Que foi, pô, eu sou super especialista no negócio, estou há 1 milhão de anos estudando, estou fazendo meu mestrado hoje em dia, eu ainda estou na Santa Casa aqui de São Paulo, ainda sou assistente Sim, do grupo. Tipo, eu tenho um monte de currículo e eu não estou sabendo usar, cara. Tipo, as pessoas não é, sabem que eu tenho. é E aí, exatamente isso. e aí as pessoas que nem tem um. Eu nem sei se eu posso falar, mas tem um Instagramer engraçado, que é um médico. Eu acho Ele que eu fica. sei de quem que você tá O falando. doutor Boquinha. Ah, não, o Boquinha, eu não sei se eu sei. Eu sei o do HIV, que é bem Não, polêmico. a cara de É. óculos lá, é meio maluco esse cara, é Tem engraçado. uns que são. Aquilo ali a pessoa quis fazer um personagem e se ela tá continuando, de alguma maneira ela tá achando que aquilo deu certo pra ela. Só que não é o perfil de todo mundo, né? É, exato. É que tem um que E tem ele o faz uns custo vídeos. disso também, dessa exposição. Eu, por É, com exemplo, como certeza. paciente, não iria. Com certeza não.
entendeu? Mas às vezes ele quer monetizar de outra forma, né? Também, a gente não sabe. Exatamente. Mas tem esse colega que ele faz a zoeira que existe o Dr. Boquinha. Que é o Dr. Boquinha? Depois Conta. eu te mando. É como se fosse o cara que só quer vender protocolozinho Ah, e não tá sei, nem aí pra nada. Sabe essa coisa bem sei. instagramável? E eu ficava, pô, eu tô concorrendo com esses caras, meu. Aí você vai ver, óbvio, tem muitos deles que têm formações muito boas, mas tem muitos que, cara, você nem sabe da onde veio, a pessoa não fala. Assim, ainda que eu tô na coluna, acontece um pouco menos disso, né? Que para você operar a coluna, você tem que ter uma certificação, né? Na Mas, estética acontece demais, é sinistro. então, aí me incomodava muito. Falar, cara, duas coisas me incomodavam, né? A capacidade dessas pessoas de enganarem os pacientes e dormir Sim. tranquilo, e como essas pessoas estão ganhando dinheiro. E isso eu vou te falar, não é só na medicina, em todas as áreas. É em absolutamente todas as áreas. Eu peguei recentemente uma pessoa que fingia ser advogado. Só que a gente consulta lá no site da OAB, né? Tem carteira de estagiário e depois de advogado. A pessoa nunca foi advogado. Nossa, Tem tudo, tem todas as áreas, gente. Marketing digital, direito, arquiteto. A pessoa nem fez um curso de decoração nem nada. A arquitetura ela tá vendendo, a outra pessoa assina planta. Tem, isso tem tudo quanto é lugar, em todos os países, aqui nos Estados Unidos também. Só que aqui as consequências são um pouquinho mais graves. é. E o Instagram possibilita que a pessoa faça isso, né? Sim, Então, o que me dava um certo desespero era isso. Eu falava, cara, como que isso eu aí. que faço medicina certinha, eu tenho as indicações certas, né? Eu faço a prática do jeito que ela tem que ser feita. Por que esse paciente não está chegando em mim? O que está acontecendo? Sabe, eu tava com uma cabeça assim totalmente louca e eu achava que o marketing digital ia me resolver a vida, né? E foi a primeira frustração que eu tive. Porque você põe energia, põe dinheiro. Eu me expor assim, né? Ah, vou responder caixinha de pergunta, gravar um vídeo, isso não me incomoda. Que é raro até. Você já tem uma vantagem, porque para muita gente isso incomoda bastante, é muito difícil. É, Então, se você já tem essa facilidade, já é um ponto a mais, né? Uma é, vantagem. não é natural para mim lembrar de fazer caixinhas de pergunta e tal, mas não me incomoda fazer. Tanto que eu vou Uhum. reativar essa parte de marketing digital minha, porque eu tô sentindo que agora sim eu tô num momento que eu tô com a Sim. casa arrumada, eu consigo trazer alguém para visitar, E sabe? você pode fazer isso sozinho, organicamente. Você não precisa de uma agência, nada. Ah, exato, não preciso ficar gastando milhões ali em Sim. tráfego pago, a ideia nem é essa. A ideia é realmente posicionamento e marca e tudo mais. E agora eu já sei o que eu posso fazer, né? Eu tenho todo um curso de senso estético, de não sei o quê. Então facilita a minha vida, né? O método consultório high ticket tem um pilar ainda do senso estético, para quem não sabe. É. Conta E também. Ah, fala, não desculpa. só ia elogiar mais, porque é bem legal essa parte de senso estético, porque muitas vezes a gente não sabe muito bem, né? Porque, de novo, a gente, como quando estuda medicina, se especializa, a gente vive estudando só isso. Exato. Então, como um consultório tem que ser, a decoração, como você tem que se vestir, a gente se perde totalmente. A gente acaba indo Exato. na onda ou de quem é mais velho, ou de quem aparece prometendo coisas que a gente cai na conversa. Então, Exatamente a gente isso. sofre, viu? Olha, eu vi uma coisa outro dia que eu fiquei bem chocada. Assim, eu conheço uma consultora de imagem estilo do Rio, que é a Juliana Lenz, o nome dela até, se vocês quiserem olhar depois. Para mim, ela é perfeita, assim, tipo, ela mora lá do lado de onde eu morava, frequenta os mesmos lugares, tudo que ela não erra, sabe aquela pessoa? Tudo é lindo, não sei o que, cara, ela não erra. E eu considero ela a maior autoridade no Brasil em termos de moda, brechó, consultora de imagem. Ela forma consultora de imagem. Só que tem uma outra mulher do marketing digital no Brasil que fala as coisas mais absurdas, tipo, você tem que ter o arquétipo sexy, sendo médico, umas coisas assim, e que bomba, e que tá ganhando uma fortuna, e faz uns eventos gigantescos. Eu falo, gente, mas eu, como né, a médica vai lá nesse evento, eu como paciente, isso faz eu sair correndo, então não faz o menor sentido. Então, assim, não necessariamente quem tá, vamos dizer, latindo mais alto, que nem você falou, é o que está gerando mais resultado para os alunos e para as pessoas. Pelo contrário.
entendeu? Mas a gente é inundado com essas Sim. informações. E você me falando isso, eu lembrei, Nanda, que não sei se você reparou, mas tem alguns influencers muito grandes que são famosos por vender estratégias e vender cursos e tal, que estão focando cursos e outros produtos para médico. Sim. Eu tenho muita culpa nisso, aliás, também. Por causa do marketing digital. Eu dei algumas palestras e eles sabem, né, como o curso, a mentoria, tudo cresceu, as pessoas acham que é por causa do nicho. Não é por causa do nicho, é porque realmente eu sou uma paciente high ticket. E realmente esse, né, a vivência que eu tive fez sentido para criar um método para gerar esse resultado. Então, não, enfim, não É, é um nicho. tinha uma influencer que eu seguia que ela ensinava muito, tipo, o que postar nos stories, né? Como fosse uma coisa natural. Que eu tava vendo para aprender. Um tempo depois ela, Eu tô vendo. você é médico, o que você tem que postar, que não sei o que. Eu falei, cara, o Tá pessoal todo mundo tá caindo atrás dos matando médicos. mesmo, sabe? E aí a culpa é nossa também, porque a gente é meio tonto com isso. E Não a sei, gente eu não vai. acho mais tanto não, sabia? No começo sim, era mais, mas É, agora pode melhorou ser. muito porque é muita. A verdade vende e a verdade sempre aparece. Não adianta você ter esqueleto no armário, as pessoas descobrem. Se você botou sua cara na internet, cara, e você tiver qualquer podre, vão descobrir. Ou um aluno que não teve resultado, que se sentiu enganado, ele vai falar para todos os médicos, entendeu? Cara, não tem como, entendeu? Pode ser. Mas mesmo assim, essa pessoa tem uma primeira venda ou tem uma pancada de venda ali e resolveu a vida dela, né? Porque às vezes é isso que ela quer. Exatamente. Eu tô vendo também esse movimento dentro do marketing digital, que é a minha área grande para a área da saúde, só que nada cresce se não dá resultado, é muito simples. Não tem como, entendeu? Não, não Você não perdura, consegue né? enganar uma nação, você tem que ter resultado, e desse resultado dessas outras pessoas, elas veem, cara, isso aí é verdade, entendeu? É. Já teve influenciador que contratou ator para dar depoimento. Ator. Esse já ouvi falar já. Ator. Agora, com médico, você não consegue fazer isso, né? Tem lá o nome, sobrenome. Agora, ator direto. Coisa de milha, que é o nome e sobrenome da pessoa ali. Você não tem como, sabe? Aham. Direto contrataram ator. Direto. Loucura. Então. Aí foi isso que me pegou nos seus anúncios, né? Que Ah, você bom. não precisa fazer dancinha, você pode praticar a medicina que você acredita. E aí foi isso que me trouxe. E tem dado certo, graças a Deus, né? Que você apareceu ali para mim algumas vezes. Que bom. E que bom que você acreditou. Você, né? Falou sobre separar o joio do trigo, que eu acho que é o mais difícil hoje em dia. Eu também tive dificuldade com isso, em termos do meu mentor, entendeu? Eu até Uhum. confiar, ó. Eu vi muita prova, que eu sou muito desconfiada, eu sou carioca ainda por cima, né? É, Aí eu vi muita prova, eu falei, cara, esse cara aqui, o negócio aqui é legit, funciona mesmo. Aí eu caí de cabeça também, tô lá 5 anos já também. E é isso. Ah, não conta tem pra jeito. eles também, por último, quais são o que você acha? Pode falar spoiler, tudo não tem nada, nenhum problema, alguma coisa que você falar, porque, né, a gente nem vai conseguir aprofundar o suficiente para a pessoa já conseguir, enfim, aplicar isso e tudo mais. Mas as três principais ensinamentos que você teve, ou virada de chave, que o método consultório high ticket te trouxe. Você mencionou um pouco do health plan, já da patient letter, tem mais alguma coisa que você não falou? Puta, eu acho que muito de organização financeira, assim, sabe? De projeção, talvez. A parte da Dani na mentoria, então, né? De sentar e olhar a planilha, entender margem, quanto eu estou ganhando em cada procedimento, que eu achava que estava ganhando muito e não estava, o preço da consulta. Isso eu acho muito importante. Isso a maioria dos médicos acha meio chato, né? Porque quem é Sim, médico, ainda mais quem é cirurgião, quer botar a mão na massa, né? Então começa a ver exato. número, fica meio entediado. Mas isso foi muito importante, mas sem dúvida, assim, de resultado efetivo, a, o Health Plan foi muito importante, mas a parte do networking é o que tem me surpreendido mais até hoje. E a Porque o Health Plan, a partir do parte que momento as que você pessoas têm mais resistência. É isso é, mesmo. o Health Plan, na hora que você entende qual que é o lance que vocês falam do Health Plan, você começa a usar, meu, você faz uma alteraçãozinha ou outra,
e ele tá pronto. Você não mexe mais com ele. Ele tá resolvido a vida. E aí vira tão automático você ter aquilo ali que você até esquece de que é uma ferramenta, né? Exatamente. E, e sempre o paciente se surpreende. Eu faço aquele lance, né, de escrever ao contrário, que você ensina A também. técnica Lannis, sim. Eu escrevo, o paciente acha o máximo, e eu mostro, sabe? Uma coisa assim, bem. Assim, uma consulta de coluna, sempre alguém tá com dor, tá com dúvida, Exatamente. tá com medo. Então eu preciso trazer uma certa leveza e uma dinamicidade, porque senão o paciente vai ficar assustado. Fala, porra, eu Totalmente. já tô com uma doença na coluna. Esse médico que tá falando aqui comigo tá hesitando, não tá com certeza do que tá falando, vou embora. Ou tá me dando muita opção, como se eu tivesse, né, algum Ah, discernimento para escolher, a gente também fica viajando, exatamente. esse lance da opção também me mudou bastante, que você me ensinou, porque a gente que tem toda a parte teórica, a gente sabe que tem algumas opções para tratar uma doença, por exemplo. Sim. Só que a gente sabe que tem uma melhor. E o que eu sempre aprendi na residência, na faculdade, é que você dava as opções para o paciente, É, e aí o eu sou paciente, completamente contrário a isso, né? exatamente. Aí você, como paciente, escolhe a melhor opção. E eu fazia isso. E o paciente saía de lá e não fechava, e não fazia. Mesmo os pacientes do convênio. Eles não queriam operar. Eu falei, cara. Aí você me falou disso, eu falei, eu vou começar a fazer. Aí, por exemplo, a gente tem uma hérnia de disco. Ah, você pode infiltrar, você pode operar a hérnia de disco. Puta, nesse caso eu acho que é melhor operar. Aí eu chego pro paciente e falo, ó, a melhor solução para você é cirúrgica, cirurgia assim, assado, parará, parará. Beleza? Doutor, vamos lá, vamos fazer. Exatamente. Ah, cara, sabe, isso foi bem importante também, eu esqueci de comentar. Então acho que vai junto com o Health Plan, talvez, né? Então o Health Plan, com essa coisa de você ser um pouco mais assertivo com a escolha do tratamento, realmente colocar a sua primeira opção que você acredita mais. Óbvio, né? Tem uns casos mais polêmicos, mais difíceis, Sim. que não realmente não tem uma opção só, você tem que conversar mais com o paciente. Aí é Mas tem exceção uma, e tudo bem, mas é, assim, eu sempre falo que o raciocínio do o que que eu apresentaria se eu estivesse operando meu pai ou meu filho ou minha mulher é a resposta certa. Olha, eu vou te é, falar, se você fosse minha mulher, ou se você fosse meu pai, o que que eu ia fazer você fazer? Pronto. é, é o lance de você realmente se importar com a Sim, evolução do paciente. Você não querer só fechar a venda ali, né? exatamente. Então é Exatamente. você realmente fazer o que é melhor para o paciente, o que você acredita que é melhor e você sugerir isso. Exatamente. Então essa é a parte do Health Plan, como você usa ele, né? Como você aplica o Health Plan. Aí a parte do patient led, de networking e como transitar, né, por outras especialidades, né, para que todo mundo confie em você. Você cria um círculo de confiança. Putz, isso é o que tem me trazido muito mais resultados, né? Porque não muito mais, né? Mas isso tem trazido mais pacientes para mim. E aí, por Sim. causa do Health Plan, eu consigo fazer com que esses pacientes Aí você continuem converte, ali. que é É, exatamente o que eu expliquei no evento Os Passos. Não adianta nada chegar um bando de pacientes, Jack, maravilhoso, você não sabe converter. Aí o Health Plan converte ele já. é. E nesse período que eu tive de experiência com marketing digital, até chegava alguns, mas o negócio estava meio caótico, então não deu em nada. São pacientes que sumiram, né? Sim. Então, e a parte de reativação e tudo mais, enfim. A gente dá para ficar horas falando aqui o É que dá muita coisa. para. Eu vou abrir o Ó, curso aqui, vou abrir para cada coisa do método, eu vou falando aqui, que senão eu vou me perder. imagina, olha, eu quero te agradecer muito pela sua participação, ainda mais no sábado. Entrou aí logo no início da mentoria, quando era, né? Não tinha, né, tantos casos de já resultado da mentoria como tem hoje, então hoje é bem diferente. E no curso tinha já bastante resultado, mas beleza. E você apostou depois de ter feito uma coisa que não deu certo para você, então obrigada, em nome, não só meu nome, mas do meu time inteiro pela confiança. E um último aviso.
Tem uma tendência, às vezes, quando a gente faz uma live, uma entrevista com algum aluno, que vocês fiquem um pouco subcelebridades. As pessoas começam a mandar mensagem, mas é verdade mesmo. É isso aí, eu não sei que as pessoas são, afinal, né? Com isso tudo que a gente vê que acontece na internet, eu acho completamente justificável, desconfiadas. Se alguém te mandar uma mensagem, então só tenha paciência, ou se forem várias mensagens, que às vezes acontece, as pessoas, pô, tem um bando de gente me mandando mensagem, mas a gente vê que é por causa desse fenômeno dos atores dando depoimento. Não, mas tá tudo Entendeu? certo, porque Tá. você e a sua equipe merecem essa indicação. E Obrigada. que acho que é só uma pequena retribuição eu ter paciência com as perguntas que me mandarem, porque vocês já fizeram muito por mim, na verdade. Obrigada. E ó, a mentoria aí tá aí na metade, eu acho, né, com você. Então vamos aumentar mais ainda esses resultados, esse networking. Muito parabéns pelo que você e a sua mulher já construíram até agora. E agora o céu é o limite. É isso. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço, parabéns para vocês pelo método todo que vocês criaram. Beijo, Rafael. Obrigada pela sua participação. Beijo, tchau.